Você tem uma reserva de emergência ou está começando a construir a sua, mas ainda está na dúvida se deve deixar no Tesouro Direto ou no CDBs? Bom, nesse vídeo eu vou mostrar um pouquinho das vantagens e desvantagens desses dois para que você possa tomar uma melhor decisão de onde deixar a sua reserva de emergência, até para te evitar problemas quando você tiver aí uma dor de barriga, né, quando tiver um imprevisto, né? É bom você ter clareza das vantagens e desvantagens, das possíveis armadilhas de cada um desses investimentos para reserva de emergência. Então fica até o final do seu vídeo para você entender melhor e tomar uma decisão mais acertada para o seu dinheiro, para evitar que você perca dinheiro no futuro. Bora lá! Bom, antes da gente falar aqui sobre qual o melhor lugar para deixar a sua reserva de emergência, vamos falar um pouquinho sobre a importância da reserva de emergência, que vocês já devem estar carecas aí de saber, mas é bom reforçar principalmente para quem está começando na jornada dos investimentos. Eu trouxe aqui alguns dados que mostram quão crítico é não ter uma reserva de emergência. Hoje, a gente tem mais de 70 milhões de brasileiros endividados. 75,7 milhões de brasileiros endividados, segundo uma pesquisa aqui da Serasa, tá? E quando a gente olha aqui, isso corresponde a mais de 45% da população. Que aqui é calculado, né, com base na população adulta, tá? Porque no Brasil, né, a gente tem mais de 210 milhões de pessoas. Então aqui com base na população adulta. E o valor médio dessa dívida é de R$ 1.526. Vocês estão vendo aqui. Por que esse valor médio, né? É com base. Vai ter pessoa que vai ter R$ 100 de dívida, vai ter pessoa que vai dever 10 mil. O valor médio é 1.500. O que isso indica? Poxa, se você tivesse uma reserva de emergência, muito provavelmente poderia evitar se endividar. Então, com uma dívida média de um valor baixo, né, de R$ 1.500, baixo assim, em comparação a você ter uma reserva de emergência, provavelmente você poderia evitar se endividar. Então, por isso que é importante uma reserva de emergência. Quando você tem ali uma dor de barriga, você ter essa reserva, dor de barriga eu digo algum imprevisto, né? Você ter essa reserva para cuidar daquela situação e você não precisar tomar um crédito ou se endividar. Então, com esse valor médio de endividamento, provavelmente boa parte dos brasileiros poderiam evitar se endividar se tivessem uma reserva, né, uma reserva de emergência ali para esses momentos de necessidades. E quando você começa a se endividar, fica com o nome sujo, é um monte de perrengue, é problema atrás de problema. Então uma reserva de emergência não é só pensando para quem quer investir, não. É importante todo mundo ter essa reserva. E aí o que a gente vê ultimamente também é que tem crescido entre todas as faixas etárias. Então a gente olha aqui até jovens, né, de 18 a 25 anos, começando a vida adulta, começando a carreira, estão endividados. Tem um grande número de jovens se endividando aqui numa idade mais nova, né, numa idade mais baixa, né? Então, tendo uma reserva de emergência não é garantia que você não vá se endividar no futuro, que vai cuidar de todos os seus problemas, mas com certeza vai te aliviar de bons imprevistos, de bons tempos difíceis de necessidades, né? Para que você evite tomar um crédito aí e acabar se endividando, tá? Por isso é muito importante. Perfeito, então já falamos aqui da importância da reserva de emergência, né? E você está curioso sobre onde você deve deixar a sua reserva, né? Falando aqui um pouquinho do cenário atual, a gente hoje está com uma Selic de mais de 14%. Deve em breve chegar até um patamar de quase 15%. Por que eu tô falando isso? Porque com uma Selic tão alta, é muito comum as pessoas ficarem na dúvida, principalmente de ofertas tentadoras de grandes bancos oferecendo CDI, 110% do CDI, né? CDBs valendo 105% do CDI, 115%. Mas aí mora o perigo. Para a reserva de emergência é muito perigoso você entrar nesses investimentos, porque podem ser CDBs que não têm liquidez diária. Ou seja, quando você precisar do dinheiro, você não vai conseguir resgatar. Então, toma muito cuidado, porque por mais que tenha ofertas tentadoras nesse momento atual, de poxa, a pessoa fica pensando, né? Nossa, a Selic tá 15%, 110% do CDI vai dar 16,5%. Mas, cara, é uma coisa que eu sempre falo. Reserva de emergência não é para você priorizar a rentabilidade. É para estar lá quando você precisar. Quando surgiu um imprevisto, quando surgiu uma necessidade, você conseguir resgatar na hora que você precisa, para tampar aquele problema, tampar aquela necessidade. Então não deve priorizar a rentabilidade. Então toma cuidado com essas ofertas tentadoras, porque acabam sendo um grande erro, né? Um erro bem comum entre os investidores. Mas bom, então falando se vale mais a pena, agora entrando aqui no comparativo, né? Entre CDB e Tesouro Direto, tá? Quando a gente fala Tesouro Direto, a gente está falando aqui associando ao Tesouro Selic nesse caso, tá? Porque Tesouro Direto tem o Tesouro IPCA+, tem o Tesouro Pré-fixado. Esquece
tudo isso daí para reserva de emergência não presta. Isso aí são investimentos para você fazer depois. Para reserva de emergência é Tesouro Selic. Se alguém te vier te falar, coloca no IPCA+, num pré-fixado, cara, não dá bola que isso aí é papo furado, você vai se entrar enrascado. Reserva de emergência é Tesouro Selic. Beleza? Bom, falando aqui do Tesouro Direto, né? A garantia é o próprio governo federal, então é o investimento mais seguro do país, que tem o menor risco, né? O rendimento vai acompanhar a Selic e a liquidez é D+1 para dias úteis. Ou seja, se você pede o resgate segunda-feira, você vai ter esse dinheiro na terça, a menos que você peça dentro do horário para resgate no mesmo dia. Se eu não me engano, é até às 13 horas. Então, se você solicitar até às 13 horas, no mesmo dia, no final do dia, você tem esse dinheiro, tá? Se você solicitar após as 13, é um dia útil. Ou seja, se você pedir na sexta-feira, às 14 horas da tarde, por exemplo, 14 horas da tarde é até redundante, né? Bom, se você pedir na sexta-feira, às 2 da tarde, você vai receber esse dinheiro só na segunda-feira, provavelmente ali no começo do dia, né? Então, é importante você lembrar disso. É liquidez de um dia útil, tá? E, bom, dependendo da sua necessidade, isso pode te dar dor de barriga aí quando você precisar tirar esse dinheiro, né? A menos que seja algo que pode esperar um pouco. Bom, falando aqui agora de CDBs. E quando, gente, só antes da gente entrar aqui nos comparativos do CDB, é importante lembrar o quê? Lembra que eu falei? Esquece CDB de 110, 115, 120% do CDI, porque geralmente são CDBs para investimentos mais de médio e longo prazo. Não é para algo, para deixar sua reserva e precisar retirar aquilo no momento de necessidade. Aqui, quando eu estou falando de CDBs, são CDBs de liquidez diária, tá? Então, aqueles que vão render 100% do CDI, às vezes 99%, 101%. É importantíssimo ser de liquidez diária, tá? E principalmente de grandes bancos, tá? Não vai enfiar seu dinheiro para reserva de emergência em CDBs de instituições financeiras pequenas, de startups. Principalmente, o pessoal usa Mercado Pago, PicPay. Eu particularmente não gosto. Para reserva de emergência, não acho legal. Para reserva de emergência, é bancão. É bancão. É Itaú, é Bradesco, Santander. São esses bancos grandes, tá? Porque é o risco mínimo de você ter ali uma dor de barriga quando você precisar resgatar esse dinheiro. Porque o nome já fala, é para emergência. Não é para planejamento de investimento. É para emergência. E a emergência não espera. A emergência não fala, vou perder o emprego daqui a alguns dias. Vou precisar gastar um dinheiro com saúde daqui a uns dias. Cara, emergência você não sabe quando vai acontecer. E quando acontece, o dinheiro tem que estar lá, fácil e rápido na sua mão. Então, deixar claro aqui, CDBs de grandes bancos com liquidez diária, sem ficar priorizando rentabilidade. Cara, tranquilamente você acha que os CDBs que pagam 100% do CDI ou 99% do CDI, que já é uma baita rentabilidade para um dinheiro separado para momentos de necessidade, que é a nossa reserva aqui. Vamos entrar aqui no CDB agora. Bom, o CDB ele tem a garantia do FGC, né, que é o Fundo Garantidor de Crédito, até 250 mil por instituição. Tá? O rendimento ele vai acompanhar o percentual do CDI, como eu falei aqui, tem de 99%, 100%, 101%. Né? A liquidez, né, tem que ser liquidez diária e para resgate ela pode ser D+0, às vezes até D+1. Mas qual que é o pulo do gato aqui, né? Vamos dizer assim, qual que é a vantagem? Alguns CDBs você resgata no próprio dia. Alguns CDBs caem dinheiro na hora, praticamente na conta. Inclusive em fins de semana. Então por que isso é interessante? Pensa o seguinte, num cenário caótico. Surgiu uma emergência no sábado, você está sem cartão de crédito, não tem dinheiro na conta. Você vai pedir o resgate do Tesouro Selic para receber lá na terça-feira. Cara, que dor de barriga, né? Agora, você tem um CDB ali que você consegue resgatar na hora, inclusive em fins de semana, poxa, você fica muito mais tranquilo. Você consegue resgatar o dinheiro, você repõe ali o problema, né? Cuida da sua emergência, aquele imprevisto. Cara, sem dor de cabeça, sem dor de barriga, sem surpresa. Então, por isso que eu acho o CDB muito interessante para a reserva de emergência. Então, bom, aqui a gente trouxe um comparativo entre os dois. O que eu particularmente gosto de fazer? Eu deixo boa parte em CDB de grandes bancos, como eu falei, que tem resgate na hora, inclusive em finais de semana, e uma parte eu deixo também em Tesouro Selic, tá? Então é legal revezar. O Tesouro Selic também tem outro detalhe. Se você passar de 10 mil, você começa a pagar uma taxa de 0,20% sobre o seu patrimônio, tá? Que é uma taxa da B3.
para pagar no Tesouro Direto, né, que é a custódia de valores acima de 10 mil. Então, seria legal, se sua reserva for muito grande, até deixar um pouco menos de 10 mil no Tesouro Selic para evitar essa taxa, e o restante você pode colocar em CDBs, né? E não precisa ser só num banco, mas pode variar entre bancos também, mas igual eu falei, prioriza os grandes bancos. O aprendizado aqui é, não priorize rentabilidade com reserva de emergência. Isso é um erro muito comum de vários investidores aí, comprando CDBs de 2 anos. Puxa vida, 3 anos. Ah, mas tá pagando 115% CDI. Aí vem o imprevisto, o cara, ó, aí dá ruim. É um erro muito comum, tá, gente? É igual eu falei, CDBs pagando 110, 120% CDI. Chama atenção? Claro que chama, é atrativo. Pra caramba, né? Pô, vai render muito mais. Só que reserva de emergência, meu amigo, não é pra priorizar a rentabilidade. Deixa pra você investir esse dinheiro nesse CDB já a parte dos seus investimentos, não da sua reserva de emergência, tá bom? Reserva de emergência não se prioriza essa rentabilidade máxima, porque pode ser que não aconteça nada, mas a hora que acontecer, você pode ter uma baita dor de cabeça aí por precisar desse dinheiro e não conseguir resgatar. Fechou, galera? Então esse é o aprendizado, não prioriza a rentabilidade. Coloque em grandes bancos se for usar em CDB. Tesouro Selic também é muito bom, mas só toma cuidado com essa questão do resgate sem D+1 para dias úteis, então você não consegue em fins de semana. Por isso que eu acho legal mesclar um pouco em Selic, um pouco em CDBs. E se você gosta desse tipo de conteúdo e pretende aprender mais sobre investimentos, como tomar melhores decisões, mais assertivas, se inscreva aqui no canal para receber mais conteúdos como esse. E deixe seu like se te agregou de alguma forma e compartilhe com seus amigos que têm dúvidas sobre reserva de emergência ou até que pensam em começar a reserva de emergência, mas não sabem por onde começar. E é isso aí, pessoal. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!